Olá, meus amigos. Depois de praticamente 3 anos sem publicar nenhum conteúdo nesse canal, estamos nós aqui mais uma vez com mais um vídeo aí para vocês. Bom, e por que nós decidimos produzir mais conteúdo para esse canal? Eu sempre tive um carinho por esse canal e eu fiquei triste por não ter podido ter feito mais vídeos para o canal. E recentemente eu estava olhando e vi alguns comentários. Falei, poxa, depois de 3 anos o pessoal ainda comenta nos vídeos, ainda tem visualizações. E muita gente perguntou, tipo, preocupado com a gente, o que aconteceu, se a gente ainda estava em Portugal, como é que estavam as coisas, se estava tudo bem. E eu fiquei feliz com a ideia de voltar e fazer o canal e contar mais sobre as nossas experiências que nós tivemos. Nós não estamos mais em Portugal. Hoje nós moramos na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. Já faz 1 ano e meio que eu estou aqui, um pouquinho mais de 1 ano e meio. E a esposa e as crianças vieram um pouco depois, vieram 6 meses depois de quando eu vim. Então eles têm pouco mais de 1 ano que estão aqui. E a gente tem, já, apesar de ser apenas 3 anos, né, fora do Brasil, a gente já tem muita história para contar, muita coisa que a gente aprendeu. É um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo, geralmente errando, erra e aprende. De vez em quando acerta, mas mais erra do que acerta. Mas é uma experiência muito rica, muito, muito válida. E de tudo que aconteceu até agora, a gente não se arrepende de nada. Se fosse para fazer tudo de novo, a gente faria exatamente de novo. Ia para Portugal e passava o tempo que a gente passou lá, que foi 1 ano e meio. Depois viria para cá, faria tudo de novo, porque vale muito a pena. Eu gostaria de compartilhar com vocês que o tempo que a gente esteve lá não foi muito tempo, 1 ano e meio, mas foi o suficiente para conhecer e para amar. Eu gostaria de ressaltar que eu amo Lisboa. E como toda pessoa que sai do seu país, deixa tudo para trás, deixa sua família, chega um ponto que você sente saudade, você sempre sente saudade, mas tem um ponto que você sente muita saudade. E no momento em que decidimos sair de Portugal e que o André veio para Nova Zelândia, o que eu mais queria era ir para o Brasil, porque a opção era ficar em Portugal. Eu tive a opção de ficar em Portugal esse tempo até ele se ajeitar aqui para depois vir com as crianças. E eu tinha amigos especiais, que são amigos especiais, estão aqui no meu coração, que eu poderia contar. Eu tinha tudo. Mas a saudade da família, daquelas amigas, sabe? Como eu sou professora, eu vi as amigas postarem coisas na internet de trabalhos que elas faziam com as crianças. Porque em Portugal eu não trabalhava como professora. É muito difícil, porque o sotaque é muito diferente. Então, mesmo que é português, mas é diferente. E eles têm muita gente, não precisa, assim, de professor. Então, eu trabalhava no salão de cabeleireiro, que eu amo muito. Mas não era a minha área. Então, eu via as postagens das minhas amigas e eu mesmo chorava. E pensava, nossa, eu quero dar aula, eu quero voltar a dar aula. E quando tive que decidir ou ficar em Portugal ou voltar para o Brasil, imediatamente eu decidi voltar para o Brasil. Porque, primeiro, que financeiramente seria mais leve, porque eu fiquei na casa dos meus pais e eu tinha todo o apoio, toda a ajuda deles. E segundo, porque eu ia poder voltar da aula, eu ia ver os meus amigos, ia estar junto com toda a minha família. Enfim, e como foi? Muito bom. Fiquei lá com eu e as crianças por 6 meses. Quando a gente chega, é uma maravilha. Tudo é lindo, você é a mais amada,
né? A pessoa mais amada do mundo. Mas isso dura semana, uma semana, 2 semanas. E então todo mundo tem a sua rotina e você tá ali e pronto, e vai, cada um na sua. Enfim, não é como a gente imagina quando a gente tá fora. E aí você passa a viver como tá as coisas que estão acontecendo lá no país. E voltei da aula. Imediatamente eu cheguei no sábado. Na quarta-feira eu já estava dando aula. E foi muito gostoso, uma delícia voltar da aula. Só que eu vi que a situação estava mais difícil do quando eu saí do país. E isso foi me deixando triste. E tinha dias que eu saía 6 horas da manhã de casa para pegar carona com a minha mãe, não usar transporte público, né? Não ter que gastar. E chegava em casa às 7 horas da noite também, de carona com a minha mãe, para poder economizar. Dava as 8 aulas por dia. Chegou no fim do mês, quanto que eu recebi? Foi muito, muito pouco. E aquilo não dava nem pra... Eu não estava pagando aluguel, eu não tinha muitas despesas, e aquilo não deu. Entende? Então, isso foi me deixando triste, várias coisinhas deixando triste. Os meus filhos na escola. Em Portugal, eu podia deixar minha filha ir sozinha para a escola, se eu precisasse, se eu quisesse. Porque não tinha problema. E a escola não era tão pertinho de onde eu morava. Entretanto, a escola que minha filha estava no Brasil, perto da casa dos meus pais, é uma escola boa. Mas o caminho que ela fazia não era longo, mas era arriscado. Porque tinham construções de casas, você não sabe quem é que tá lá, quem é que não tá. Então, eu até deixei a minha filha aí um dia andando para a escola e o meu irmão me repreendeu e falou: não faz isso, é perigoso. E aí eu lembrei que eu não estava mais em Portugal e que realmente é perigoso. Então foram várias coisas assim, foi me deixando muito triste. Depois de um mês, mais ou menos, eu queria voltar para Portugal. Eu queria, não quero mais ficar aqui, com exceção da família, que foi muito bom estar com todo mundo, eles me receberam muito bem, receberam eu e as crianças, cuidaram muito bem da gente, mas sempre ajudaram a gente, mas com a situação ali do país e viver daquele jeito, isso foi me deixando muito triste. Eu quero deixar claro que eu não tô criticando o Brasil e dizendo que coisas ruins. Eu só tô querendo dizer o seguinte: quando você tá lá dentro, quando eu tava lá, eu fazia coisas, esses 6 meses que eu fiquei, os ambientes, os amigos eram os mesmos, mas eu mudei. A gente, quando mora fora, a gente muda. Então você já não se encaixa mais nas coisas, fica difícil de se encaixar. E eu sou uma pessoa ainda mais flexível, mas é assim, muitas situações difíceis de se encaixar. E depois que você vivencia uma coisa, como que nós vivenciamos em Portugal, nossa experiência lá foi muito rica. E se Deus quiser, eu volto ainda pra lá, nem que for pra passear. Porque na verdade o que acontece é o seguinte: depois que você conhece as coisas, conhece outra realidade, você passa a ter um ponto de vista diferente sobre as coisas. Então imagina, é um processo natural. Você viveu a vida inteira no Brasil, aí você muda para um outro país. Chega naquele país, tudo para você é maravilhoso no começo, porque tudo é diferente. E você vê as coisas positivas daquele país, assim, muito mais, porque você tem uma realidade onde as coisas não são tão boas assim. E aí você passa a fazer 2 coisas diferentes. Uma, você passa a entender que o que você teve até então não era tão bom quanto você pensava que era, o que você tinha por normal. Isso é uma vida normal. Agora você está num outro país e vê, isso aqui
é uma coisa espetacular, é uma maravilha, é um paraíso. Aí você fala, não, isso aqui é uma vida normal para eles. Então, pera lá, o que eu tinha lá não é uma vida normal, era ruim. E você começa a ver, principalmente na questão da violência. Principalmente na questão da violência. Outras coisas no Brasil, eu acho que isso é natural. Todo país é assim. Agora a gente viveu em Portugal e agora está aqui na Nova Zelândia. A gente também faz comparação, é normal. Assim, de uma forma saudável, né? Não criticando. A gente faz comparações aqui. Tem coisas que aqui é melhor do que em Portugal e tem coisas que em Portugal é melhor do que aqui. E tem coisas que não quer dizer que é melhor ou pior, mas que a gente gosta mais. Tem certos pontos de Portugal, do estilo de vida em Portugal, que eu gosto mais do que daqui. E vice-versa, coisas daqui que eu gosto mais do que em Portugal. Isso de acordo com a experiência particular. Lógico, cada um vivencia as coisas de um jeito, cada um tem valores diferentes, né, e objetivos diferentes. E aí o que acontece? Você tá lá em Portugal e tudo aquilo que era maravilhoso no começo, você acostuma. E agora é normal. Eu sei que eu vou ali pegar um transporte público e eu vou sentado. Qualquer hora que for, eu sei que eu vou pegar um transporte e que ele vai passar exatamente a hora que tá falando que ele vai passar e que vai chegar lá no lugar exatamente a hora que tá falando que vai chegar. É normal, não tem problema nenhum. Você já passa a ter aquilo ali por base, já passa a ser normal. Você sabe que você vai sair na rua e nunca vai te acontecer nada. Ninguém vai te assaltar, ninguém vai te ofender, ninguém vai te agredir, não vai acontecer nada. Não vai ter problema nenhum. Você fica tranquilo que essa probabilidade é muito pequena. É insignificante. Tem crime em Portugal. Sim, igual em qualquer outro lugar tem crime. Mas a taxa é tão baixa e o tipo do crime é tão, sabe, insignificante. Se você for comparar com países onde o índice de violência é alto, o Brasil, por exemplo, que não tem comparação, né? Outra coisa interessante que o pessoal comenta sobre Portugal, Nova Zelândia e países que têm o índice de violência muito baixo, né? Praticamente insignificante, é que eles falam que é seguro, né? Um país é seguro, Portugal é seguro, Nova Zelândia é seguro. E aí tem gente que às vezes pensa que é seguro porque o Estado intervém. Não é porque não acontece nada. Se você vê a polícia aqui, a polícia não tem arma. Você vê a polícia andando na rua e se ele precisar te abordar por alguma razão, que comigo aconteceu uma vez só e foi que eles estavam fazendo bafômetro, era só isso, eles te tratam com a maior educação do mundo, te tratam super bem, sabe? E você anda nas ruas, você não vê polícia, é difícil. Mas nas áreas mais movimentadas, no centro, você vê. Fora isso, você não vê polícia e não tá acontecendo nada. O índice de criminalidade é baixo aqui porque as pessoas são assim, é a cultura delas. Eles são gentis, eles não têm uma cultura de violência, de te agredir, de querer tirar vantagem tua, de querer te roubar. Eles são muito gentil. Outra coisa engraçada que eu vejo, que eu via lá em Portugal e vejo aqui também, e eu gosto muito disso, fico feliz quando eu vejo. Você sai à noite, você vai num barzinho. Cara, no Brasil, você não pode ficar olhando pros lados. Se você for olhar pra alguém, se tem um cara sentado ali e você tá olhando pro nada e ele achar que tá olhando pra ele vai te olhar com cara feio, vai querer briga. Mano, aqui se você estiver olhando e acontecer a mesma coisa, você tá olhando pro nada e uma pessoa acha que tá olhando, o cara faz assim, tipo, ei, amigão, e aí, colega, tipo, vamos tomar uma. Eles são muito gentis. Tanto aqui quanto em Portugal, sabe? É um povo muito, muito gentil. Bom, como nós falamos que o nosso objetivo principal era pensando nas crianças, né? De ter essa experiência fora do Brasil. Ô, Marina. O que foi? Fica quietinha. Orange! Tô dando uma orange! Eu tô dando uma orange! Você gosta de Portugal, Marina? Você gostou de morar em Portugal? Sim. O que você gostava de fazer lá? Eu gostava de passear. A gente passeava bastante, não é? Uhum. Ia na praia. Uhum. Aqui no Brasil a gente não conseguia passear muito. Você gosta de Portugal, André? Sim. Por quê? Porque eu gosto da escola. Olha, a escola de Portugal é mais legal do que no Brasil? Sim.
Se for pra voltar a morar em Portugal, você volta? Sim. Sim? E da escola, Marina? Você gosta da escola em Portugal? Você Era. gostava? Era muito doído. Era mais difícil do que no Brasil? Era. É. Mas no Brasil era chato. Eu tive que repetir o 4º ano de novo. Repetiu por quê? Porque eles não acreditaram que eu passei em Portugal. Ah. Então tá bom. E você gosta da Nova Zelândia, André? Sim. Gosta por quê? Porque você comprou o Xbox. E da escola, você gosta da escola aqui? Sim. Mas eles falam inglês. Você chegou aqui e você não falava inglês? E como é que foi? Bom. Mas você chegou aqui e você não falava inglês. Aí você foi na escola e ninguém falava português. E aí? Como é que foi? O que aconteceu? O boy me ensinou. Ah, você aprendeu na escola? E agora você fala inglês. E o Brian me ensinou. Uhum. E pronto, não tem mais o problema. Não é? E você, Marina? Também chegou na escola aqui, não falava inglês? É. E agora? E agora eu falo inglês. Pronto. Então tá bom. Eu gostaria de deixar aqui um conselho. Se você pensa em sair do Brasil, se você tem planos para isso, se você sonha com isso, isso é possível. Às vezes a gente pensa que não, por estar ali, aquela rotina, você fica meio que preso, mas é possível, faz acontecer. Só não vai para o lugar que você queira ir com a mentalidade que, aqui no Brasil eu sou, por exemplo, eu sou professora. Eu quero ser professora, eu quero trabalhar na minha área. Ou eu sou engenheiro, eu quero trabalhar na minha área, sabe? Eu sou da informática, quero trabalhar na minha área. Não vai com essa mentalidade. Vai com a ideia que você vai fazer, aberto para fazer o que precisam que você faça. Que geralmente são serviços gerais. Não é serviços gerais, serviços que exigem menos qualificações. Isso. Ou qualificação nenhuma a nível de graduação, né? Que exige habilidade, né? Que você saiba fazer o serviço. Ou fazer força, limpar. Agora, se isso vir como consequência de você conseguir ir para sua área, maravilha. Mas vai pensando o mais baixo possível para você não se frustrar, porque é muito difícil. E aqui o trabalho, a diferença de valor e reconhecimento dos trabalhos é muito parecido. Por exemplo, se você for comparar no Brasil quem faz um serviço mais intelectual, que fica o dia inteiro sentado no computador, e alguém que faz um serviço físico, um serviço braçal, a diferença do salário é o dobro, o triplo às vezes. E aqui, dependendo do serviço que você faz, você é até mais bem pago. Por exemplo, aqui a área da construção é muito boa. A cidade de Auckland está em expansão, né? Sim. Então, a construção aqui está sempre em crescimento, está sempre em demanda. É uma área muito boa. Se você é um bom profissional, você vai ser muito bem pago. Melhor remunerado do que certos serviços que são mais intelectual e menos físico. Sim, e o que não é muito diferente também de Portugal. Portugal tem também uma média de que a maioria das pessoas recebem, né, um salário ali. Então, não importa o que você faz, você vai receber aquilo, mais ou menos aquilo ali. Outro conselho. Independente do que você vai fazer, procura fazer direitinho, ser sempre honesto e verdadeiro. Que uma hora vem o reconhecimento. Você pode trombar, você pode... não deu certo. Uma hora vai vir o reconhecimento. Procura manter sempre isso e mostrar para as pessoas, dar confiança para as pessoas e manter isso. Bom, por hoje é isso.
Eu acho que o vídeo ficou longo, mas a gente queria compartilhar com vocês e fazer esse update. E eu gostei, me diverti, achei que foi legal, tô feliz em ter feito o vídeo. E espero que vocês gostem também. E fica aí em aberto, se vocês gostaram e ainda têm interesse no nosso canal, nos nossos vídeos, vai ser um prazer continuar e produzir mais conteúdos para vocês. Eu tenho bastante experiências que eu queria compartilhar de Portugal. Eu tive a sorte de ter viajado bastante lá, a trabalho, mas aproveitei também. Então eu conheci muitos lugares lá e gostaria de compartilhar com vocês, se vocês acharem bacana. E é isso daí. Um abraço, tudo de bom para vocês e nunca desista dos sonhos, continue aí na luta, que vale muito a pena. Até mais. Não, mas é que essa é aqui, né? Que é a branca. Captain, Captain, and the Captain, Captain,